Sejam bem-vindos a mais um Recapitulando com Sucesso. Realmente, esse projeto da União Sul Brasileira, você sabe muito bem, tem como objetivo dar um subsídio importante aos professores, não focado no conteúdo, mas focado nas práticas e nas técnicas de como você pode, de uma forma melhor, apresentar a lição. Vamos então relembrar os passos que nós usamos. O primeiro passo é a informação, exatamente quando você faz uma introdução à lição e dá informações iniciais que ajudam o aluno a contextualizar-se dentro do assunto da lição. O segundo passo, o reconhecimento, é a explicação. É quando o aluno recebe explicações adicionais àquilo que ele já estudou. O terceiro passo é a expressão. É quando o aluno realmente percebe que a lição tem informações significativas para a sua vida. O quarto passo, ele reflete, ele pensa e, finalmente, o quinto passo, ele toma uma decisão de mudar algum aspecto de sua vida mediante aquilo que ele aprendeu na lição. A lição que nós vamos estudar, ela realmente tem alguns aspectos muito importantes, porém, antes, eu gostaria de lembrar a vocês alguns detalhes. Por exemplo, para que o professor possa ser um exemplo, possa ter sucesso como professor, 5 passos são necessários. O primeiro passo é ler a sua Bíblia sempre. O segundo passo, estudar a sua lição diariamente. O terceiro, ore constantemente. O quarto, participe ativamente das atividades da igreja. E, finalmente, o quinto, testemunhe por suas ações, convivência e amizade. Lembre-se, você como professor é o exemplo. Tudo aquilo que você fizer para ajudar o aluno a ter um modelo, isso vai fazer com que ele possa aprender de maneira mais interessante. Vamos, então, agora partir inicialmente para a lição com o seguinte título: Liberdade para ministrar. Quando nós olhamos a lição de domingo e segunda, vamos diretamente à informação. Na informação, você deveria explicar como funcionava a delegação de responsabilidade de Moisés. Ao fazer essa explicação, muitos alunos vão entender melhor a questão dos capitães de 10, de 50, de 100 e de 1000. Então, essa explicação introdutória, quando você informa para eles, é muito importante, porque alguns leem rapidamente e não entendem perfeitamente. E você, como professor, pode fazer isso muito bem. Depois de dar essa informação introdutória e você procurar ajudá-los a entender essa divisão e como tudo funcionou, nós partimos para exatamente o segundo passo, que é o reconhecimento. No reconhecimento, na lição de terça-feira, a gente pode verificar que a Bíblia apresenta o comprometimento e o interesse dos apóstolos ao adaptar-se às suas necessidades, às necessidades dos interessados. Então, nesse passo, é importante que você peça aos alunos para comentarem sobre o que acham quanto a pedir auxílio a alguém mais experiente para auxiliar nos estudos bíblicos. Exatamente por quê? Porque nesta lição nós vemos que muitas vezes o aluno tem medo, não se acha competente e ele pode sim pedir para alguém com mais experiência ajudá-lo a partilhar as mensagens dos evangelhos. Nessa questão da lição, é muito importante que você pergunte à classe. Lembre-se que a gente falou sobre perguntas, sobre a importância das perguntas. Quando a gente faz perguntas, o aluno pensa. E um dos objetivos do professor da escola sabatina é fazer o aluno pensar. E, ao fazer a pergunta, pergunte, por exemplo, em que situações específicas você precisa da ajuda de alguém para poder testemunhar para uma pessoa diferenciada, por exemplo. Vamos então agora ao terceiro passo, que é a expressão. A expressão é quando o aluno ele percebe que aquilo que ele está aprendendo é significativo para ele.
Então, nessa parte, na lição de quarta-feira, eu gostaria de lembrar a você de fazer um trabalho com os alunos. Que trabalho seria esse? Pedir para eles relembrarem quais são os passos importantes para um testemunho eficaz e poderoso. Nesse momento, nós vamos lembrar então dos passos. Esses passos começam com um breve relato da vida antes de aceitar a Jesus. Aí o aluno deve explicar como ele conheceu a Jesus e, finalmente, ele fazer uma declaração da experiência de ter conhecido a Jesus. Isso é sempre bom a gente relembrar, para que o aluno possa ter, então, condições de dar um testemunho eficaz aonde quer que ele esteja. Um outro detalhe importante é que há uma forte conexão entre ouvir e fazer. Então, é muito importante que nós incentivemos os membros da classe a serem meros ouvintes, mas também praticantes. Então, essa conexão, ele deve ouvir e praticar, porque o aprendizado funciona dessa forma. Sempre que alguém quer aprender alguma coisa, ele tem que ouvir, mas não ser um mero ouvinte. Ele tem que partir para a segunda etapa, que é a participação direta, é a prática daquilo que ele aprendeu. E então, chegamos ao quarto passo, que é a reflexão. A reflexão, nós poderíamos fazer algumas perguntas para os alunos. Por exemplo, como podemos trabalhar em harmonia para o crescimento da igreja através de nossas ações e atitudes? Eles podem compartilhar com o colega ao lado e depois podem reportar-se ao professor. Um deles faz essa conexão entre o que eles discutiram e o professor, então, faz uma mediação das ideias que foram apresentadas pelas duplas ou trios durante essa prática. O quarto passo, como nós vimos sobre a reflexão, gostaria de mostrar para vocês uma citação, e essa citação você poderá apresentar aos alunos e pedir para eles falarem sobre essa citação. Olha o que diz a citação. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem confiou o conhecimento da verdade para esse tempo. Nem todos podem ir como missionários para terras estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos. Ao citar essa citação de Ellen White, você pode pedir para eles meditarem, refletirem e perceberem que eles também podem fazer a sua parte aonde quer que eles estejam. E então, agora vamos para o último passo, que é a decisão. Lembre-se, a decisão é quando o aluno realmente ele refletiu e agora ele toma a decisão de mudar a sua vida. Na decisão, eu gostaria de incentivar vocês a motivarem os membros de sua classe a elaborarem um programa pessoal de atuação missionária evangelística. Ele prepara um programinha numa folha de papel daquilo que ele está planejando fazer durante o ano. Esse programa, olha só, ele funciona como um planejamento simples, porém ele inclui o objetivo, que é por que eu preciso testemunhar, por que eu devo testemunhar, o alvo, qual é o meu alvo, a data, quando, qual o período, por exemplo, agora de maio a dezembro de 2012, local, em qual local que eu vou trabalhar, no meu ambiente familiar, com os meus familiares ou com os meus colegas de trabalho e, finalmente, qual tipo de atuação. Então, para fazer um planejamento, o aluno deverá responder essas perguntas: por quê, qual, quando, onde e como. Dessa forma, você vai ajudá-lo a fazer um preparo, um planejamento de como ele pode ajudar a divulgar o Evangelho. E um lembrete agora, que é aquele que a gente faz logo no final, não é? Nos aspectos cognitivos, a sugestão é que você incentive o aluno a fazer um planejamento simples e objetivo, não é? Assim como nós acabamos de falar. Nos cognitivos, então, entra a questão de motivar os alunos a se envolverem em atividades sociais de sua comunidade, que podem abrir portas para um futuro esforço evangelístico. E nos aspectos físicos, no aspecto físico, como líder de sua classe,
você pode promover um esforço necessário, ou um esforço, melhor dizendo, um esforço missionário específico para incentivar os alunos e motivá-los ao serviço em prol das pessoas não alcançadas pelo Evangelho. Olha só, sair de casa exige vontade e esforço, mas o resultado pode ser muito benéfico para a saúde espiritual de sua classe. Queridos professores, que Deus os abençoe muito, que o Espírito Santo os auxilie no preparo desta importante lição para os seus alunos. Até a próxima.